palavra de Deus que se encontra no livro de Marcos capítulo 5. Marcos capítulo 5, a partir do versículo 21 ao 24, e depois a gente vai pular do 35 ao 41. Então, diz assim a palavra do Senhor: tendo Jesus voltado de barco para outra margem, uma grande multidão se reuniu ao seu redor. Enquanto ele estava à beira do mar, então chegou ali um homem, dirigente de uma sinagoga, chamado Jairo. Vendo Jesus, prostrou-se aos seus pés. Ele implorou insistentemente: minha filha está morrendo, vem por favor, impõe as mãos sobre ela, para que seja curada e viva. Jesus foi com ele, glória a Deus. Então vemos aqui um pai que estava com um problema sério na sua casa, sua filha estava doente a ponto de morrer. Então ele vai até Jesus, implorou, se prostrou diante de Jesus e pediu para Jesus de impor as mãos, e Jesus foi. Isso que é tremendo, Jesus foi. E diz que Jesus estava indo agora para a casa de Jairo para curar essa menina. Então entra outra história aqui, que é uma mulher que há 12 anos tinha um fluxo de sangue. Aí essa mulher, ela é curada também de uma forma muito linda. Mas diz que quando Jesus, assim que Jesus terminou de curar essa mulher do fluxo de sangue, diz assim no 35: enquanto Jesus ainda estava falando, chegaram algumas pessoas da casa de Jairo, dirigentes da sinagoga. Sua filha morreu, disseram ele. Não precisa mais incomodar o mestre. Não fazendo caso do que eles disseram, Jesus disse ao dirigente da sinagoga: não tenha medo, tão somente creia. Glória a Deus. Aqui nós vamos ver sobre boas notícias e más notícias, amém? O título dessa mensagem é: Jesus tem boas notícias para você. Amém. Jesus tem boas notícias para você. Aqui nós vemos que Jairo estava com Jesus, mas Jairo não tinha uma boa notícia. A má notícia para Jairo chegou na casa dele com a filha dele doente. E de repente veio uma boa notícia: Jesus está aqui. Então ele foi até Jesus, pediu, falou para Jesus. Agora uma notícia ainda melhor: Jesus dizendo: eu vou lá contigo. Jairo estava alegre, porque ele sabia que levando Jesus, ele creu que se Jesus colocasse as mãos naquela criança, ia resolver aquela doença, aquela enfermidade. Mas diz que enquanto ele estava a caminho, Jesus parou e não deu tempo. Veio uma má notícia, veio uma notícia que ninguém gostaria de ouvir, né? Veio a notícia das pessoas lá da própria casa de Jairo, dizendo: não precisa mais incomodar o mestre, porque a criança não está mais doente, a criança morreu. Bem, não é a criança está bem, não precisa mais incomodar uma criança, morreu. Foi uma péssima notícia. Mas o que é interessante aqui é que Jesus declara assim, no 36 diz assim: não fazendo caso do que eles disseram. Jesus não ligou, Jesus não prestou atenção, Jesus não recebeu aquelas más notícias. Ou seja, há boas notícias e há más notícias e boas notícias, né? E temos que filtrar o que devemos ouvir e o que não podemos ouvir. Jairo, ele ouviu uma boa notícia, quando Jesus falou: eu vou lá. Ele se alegrou, era uma boa notícia. Mas logo em seguida, uma péssima notícia: não incomode mais o mestre, pois a criança está morta. Eu quero declarar que Jesus e o reino dele sempre terá boas notícias. Não há más notícia no reino do céu. Jesus não vem implantar má notícia nesta terra. Lá no livro de Lucas, capítulo 2, o 9 e 10, diz que foi anunciado o nascimento de Jesus. E diz que existia pastores apacentando, né, ovelhas, e vieram anjos. Um anjo do Senhor veio e declarou: eu trago boas notícias. Eu trago boas notícias. Hoje, né, na cidade de Davi, nasceu o Salvador. Nasceu Jesus, o Salvador. E isso trouxe grande alegria. Diz: essa é uma grande alegria para vocês e para todas as pessoas. Ou seja, o anjo veio com um recado direto do Pai. O anjo veio com um recado direto de Deus: vá e comunique na terra as boas notícias, que hoje se inicia uma nova etapa, se inicia a salvação. Hoje Jesus nasce nessa terra, e isso estamos falando há mais de 2000 anos atrás, quando foi anunciado que Jesus ia nascer aqui na terra. O anjo veio trazer esse recado: boas notícias. Mas todos nós enfrentamos más notícias, todos nós sem exceção. Até mesmo Jesus enfrentou muitas más notícias. Diz que Jesus, certa vez, foi anunciado para ele que
o seu amigo chamado Lázaro estava morto. Vem logo, o teu amigo que você tanto ama morreu. É uma má notícia. Avisaram também, certa vez, para Jesus que João Batista, seu primo, tinha sido preso e depois cortaram a cabeça dele. Não foi uma boa notícia. Então Jesus também lidava com más notícias, mas a questão é como lidar com as más notícias. A Bíblia nos fala que um homem chamado Jó era um homem temente a Deus, que se afastava do mal, íntegro, reto, mas diz que a má notícia chegou para ele, e foi uma pior que a outra. A má notícia chegou, alguém falou: olha, a tua fazenda está pegando fogo, olha, teus filhos estão morrendo, olha, a tua casa... O gado foi destruído, a casa caiu. Só uma notícia, depois o corpo dele, né, cheio de enfermidade, de doença, cheio de más notícias. Mas qual foi a reação dele? E aí que é a questão: qual é a nossa reação? Qual é a nossa reação diante das más notícias? Porque todos nós, as notícias nos perseguem. E se antes dessa época as notícias perseguiam as pessoas a cavalo, literalmente, as coisas ruins, todo mundo fica sabendo, a pessoa estava longe, alguém tinha que avisar: olha, não incomoda mais o mestre, porque eu trago má notícia da tua casa. Mas era um processo demorado até chegar ao ouvido da pessoa. Mas hoje, as más notícias acabam muito rápido. Acontece uma coisa lá em Tóquio, acontece uma coisa lá em Nova York, acontece uma coisa, e aí já está vendo praticamente ao vivo. Está todo mundo sabendo. Porque as informações estão muito aceleradas, muito rápido. E por causa disso também somos cada vez mais atingidos com más notícias. E as más notícias nos traz o desânimo, nos traz a tristeza, nos traz doenças, enfermidade, nos traz o medo. Porque são más notícias. Se as boas notícias, que significa evangelho, a palavra evangelho significa boas notícias. Se a palavra de Cristo, que significa evangelho, ela tem o poder, lá em Romanos 10, 17, diz que a fé vem de ouvir e ouvir a palavra de Cristo. Ou seja, quando eu ouço a palavra de Cristo, quando eu ouço as boas notícias, ela trabalha ao meu favor de me dar fé. Eu tenho fé por receber boas notícias. Então esse pai, chamado Jairo, quando foi até Jesus, ele foi com uma má notícia, mas Jesus falou: a boa notícia, eu vou contigo. Então ele se encheu de alegria, se encheu de ânimo. O problema estava, mas agora ele estava respaldado com a palavra de Cristo, né? A fé dele agora estava assim nutrida pelaquela palavra. Por isso precisamos ouvir as boas notícias. As boas notícias nos trazem fé, nos trazem coragem. Mas as más notícias é o contrário, vai nos trazer medo e incredulidade. As más notícias têm esse poder de nos distanciar de Deus, de nos afastar de Deus, de achar que não tem mais saída, não tem mais jeito. Foi essa má notícia. Olha, a má notícia não é simplesmente que sua filha morreu. A má notícia é que não tem mais necessidade de você andar com Jesus. A má notícia é que nem Jesus agora vai dar um jeito nisso. A má notícia é que você chegou tarde, chegou atrasado, não tem mais saída, não tem mais jeito. É uma péssima notícia para aquele pai. Não incomoda mais o mestre, não é necessário mais incomodar o mestre. Há muitas más notícias que têm afastado as pessoas cada vez mais da presença de Jesus. Porque as pessoas estão ouvindo muitas más notícias, não conseguem ver boas notícias. Mas olha o que Jesus fez. Jesus não deu ouvido, Jesus entrou no ouvido só por outro. Era a boa notícia de Jesus contra a má notícia daqueles que foram da família de Jairo dizer: olha, não incomode mais o mestre, teu filho morreu. Mas Jesus não deu ouvido, bem? Então as má notícias chegou até Jairo. Era tudo que ele não queria ter recebido naquele momento. Mas além de trazer a dor, medo, tristeza, teve um propósito: não busque mais pelas boas notícias. As más notícias têm esse propósito de nos fazer a gente não buscar mais as boas notícias. Quando você está entendendo? Ela tem esse poder. Jairo, ele tinha um propósito, Jairo tinha um alvo, Jairo tinha um destino: encontrar Jesus, para Jesus solucionar o meu problema. Mas de repente a má notícia queria quebrar o propósito dele, queria acabar com a fé dele. Ele fala: não precisa mais desse alvo, não precisa mais de Jesus, não precisa mais acreditar em milagre. E lembre-se, aqui diz que ele era um dirigente, ou seja, era um líder, aquele que era responsável por uma sinagoga.
Ou seja, era um homem muito religioso. E a religiosidade também nos afasta do milagre. A religiosidade também não pode fazer um milagre. Se a religiosidade pudesse fazer um milagre, para que ele ia precisar de Jesus? O religioso, ele acha que por ele ser bonzinho, por ele fazer a sua parte, ele não precisa de Jesus. A religiosidade nos afasta de Jesus. Esse homem era religioso, mas quando ele viu que a má notícia estava na casa dele, ele falou: não adianta eu ser líder da sinagoga, não adianta eu ser o maior investidor da sinagoga, não adianta eu ser a pessoa mais correta naquela sinagoga, não adianta nada aquela sinagoga. O único que pode transformar essa má notícia em boa notícia se chama Jesus Cristo. É o que Jesus está nos falando. Ele é o único que pode transformar más notícias que estamos sendo bombardeados todos os dias, todos os momentos, por tudo que é lugar. É pelas redes sociais, é pela mídia, pela TV, é de boca em boca. Você vai na padaria, a pessoa já está te trazendo informação. Você pega o elevador, a pessoa está te trazendo informação. E raramente você vai ouvir pessoas falando de boas notícias. E aí a gente começa, como esse pai, se entristecer, perder a expectativa de vidas, de algo melhor, né, de alguma boa notícia. A gente começa a se acostumar com as más notícias e agora a gente começa também a quebrar o nosso propósito. Sabe o que acontece? As más notícias nos afastam daquele que traz boas notícias. É como se fosse simples, como se você fosse ler um jornal do céu. Esse jornal existe, chama Bíblia. Amém? E o jornal aqui da terra. Se você se encher de más notícias, quando você abrir a sua boca, quando você for comentar qualquer coisa, a Bíblia fala que a boca fala tudo que o coração está cheio. Se você não se alimentar de boas notícias, você nunca vai conseguir levar uma boa notícia para alguém. Você vai ainda levar mais notícia para aquela pessoa. Então nós precisamos buscar aquele que tem boas notícias. Essa pessoa se chama Jesus Cristo. E Ele quer nos ver, a gente ser também aqueles que vai levar as boas notícias. Jesus, ele vem com uma boa notícia. Olha que linda notícia. Os discípulos estavam assim assustados, perderam o rumo, perderam o caminho, perderam tudo. Jesus tinha sido crucificado, tinha sido morto, mas de repente aparece o anjo. Por que vocês procuram entre os mortos aquele que está vivo? De repente Jesus aparece no meio daquela casa, pega aqueles discípulos que estavam cheios de medo. Jesus aparece, não tenha medo, e diz assim: olha, tem uma boa notícia. Todo o poder foi me dado no céu, na terra e debaixo da terra. E agora Jesus fala: e a boa notícia é que eu estou compartilhando meu poder com vocês. Por isso, vão e preguem, anunciem, falem dessas boas notícias. E os meus sinais nas maravilhas irão acompanhar vocês. Estou convosco todos os dias. Então olha que boa notícia, falando: olha, vocês estão mais que vencedores, porque eu estou com você. E vocês têm que influenciar esse mundo. O mundo não tem boas notícias. As boas notícias vêm do reino. Então quando nós estamos cheios dessas boas notícias, nós vamos poder compartilhar boas notícias. E assim como um dia essa boa notícia chegou ao nosso coração e transformou a nossa história, essas boas notícias ainda querem transformar muitas outras histórias, amém? E a boa história é que Jesus escolheu você, para você transmitir boas histórias. Enquanto o mundo não tem boas histórias, enquanto nenhum canal vai estar transmitindo boas notícias, amém? Em nenhuma área, em nenhum setor, na economia, na saúde, não vai. Mas a igreja, ela tem boas notícias. Ela tem boas notícias, sempre terá. Jesus continua sendo o mesmo ontem ou hoje e eternamente. A boa notícia é que Ele está vivo. A boa notícia é que Ele continua curando, libertando, salvando. Amém? Ele não está parado. O mundo parou, mas Jesus não parou. O reino de Jesus não parou. Então há boas notícias. Essas boas notícias vão nos trazer ânimo. Essas boas notícias vai arrancar o medo. Jesus falou: não tenha medo, somente creia. O que Jesus identificou no Jairo? Medo. E esse medo estava roubando a sua fé. Ele foi até Jesus porque ele teve fé, mas a má notícia estava roubando a fé dele. Jesus falou para ele: não deixe essa fé sair do seu coração, mantenha a sua fé. Jesus falou: não tenha medo, somente creia. E ele continuou andando pela fé. Amém? É assim que nós temos que andar. A fé em Jesus permite as notícias más serem transformadas em boas notícias. Olha o que acontece. A fé em Jesus permite as más notícias serem transformadas em boas notícias.
As más notícias falaram para Jesus, falaram ali para Jairo, não precisa mais incomodar o mestre, a criança morreu. Jesus falou, eu não ligo para isso. Não deixe essa má notícia entrar no teu coração e te dominar. Se forme, saiba das coisas, mas não deixe isso te dominar. Não deixe isso mudar. Você era uma pessoa de coragem, agora você não tem mais coragem. Você era uma pessoa que tinha fé, agora você sente que perdeu a fé. Então você está permitindo as más notícias te alterar. Jesus falou para Jairo, não deixe as más notícias. Não deixe essas más notícias te alterar. Você veio pela fé, permaneça na fé. E aí Jesus vai para casa de Jairo. Amém? Sabe qual é a boa notícia? Que mesmo quando nós estamos passando momentos ruins, momentos difíceis, Jesus fala, eu estou contigo. Jairo, você está difícil, eu vou contigo. Jesus não abandonou, tá bom, Jairo, sinto muito. Não. Jesus falou, calma, eu não falei que eu vou na tua casa, eu vou contigo. Mas apenas permaneça na fé. Ou seja, Jesus está conosco. Em qualquer situação, Jesus está conosco. Jairo precisa manter a sua fé. Jesus falou, não liga para essas más notícias. Creia que eu estou contigo. Creia que eu estou do teu lado. E eles foram para casa. Quando chegou lá, na casa, diz que tinha um clima de luto. Estava todo mundo chorando, todo mundo triste ali. E naquela época se contratava pessoas até para tocar música e pessoas para chorar. Quando Jesus chegou lá, Jesus falou, por que vocês estão chorando? Por que essa música? A criança só dorme. Jesus falou, a criança só dorme. As pessoas estão falando o velório dela. As pessoas sabem o que fizeram? Você acha que tiveram fé, deram glória a Deus, aleluia? Não. Começaram a zombar, dar risada de Jesus. Deram risada de Jesus, achando que maluco é esse. A criança está morta, está gelada, está sem respirar. Talvez há horas, há dia, e agora ele vem falar que a criança dorme. Lembra quando Jesus foi também ressuscitar Lázaro? Falou para os seus discípulos, vamos lá que eu vou acordar meu amigo. Falou assim, você está dormindo, deixa ele dormir mais um pouco. Jesus está falando que ele estava morto, e lá já era 4 dias. Então Jesus, ele vê as coisas de uma maneira que nós não vemos. Ele é Deus. Mas Jesus nunca vai ver as coisas com medo, nunca vai ver as coisas com uma maneira impossível, porque ele não conhece o medo, nem a palavra impossível. Ele sempre vai agir conforme a nossa fé. Ele falou, Jairo, se mantém em fé, faça o teu papel. Fique em fé que eu faço o meu papel. Eu falei que eu vou na tua casa. A sua fé falou que eu ia impor as mãos sobre as meninas para ela ficar boa. É o que eu estou indo fazer. Mantenha-se assim. Mas Senhor, antes ela estava doente, agora está morta. Não tem problema. Para mim não tem problema. Para Jesus não tem problema. Para Jesus não é mais difícil uma gripe do que uma infecção, do que um câncer, do que... Não tem dificuldade. Não tem dificuldade para Jesus uma dívida de 500 reais, uma dívida de 50 mil reais. Não tem diferença para Jesus. Nós colocamos limite. A nossa fé oscila muito. Por isso que a nossa fé tem que estar baseada na palavra. Se Jesus fez isso na vida de Jairo, ele faz na nossa. Amém? Ele faz na nossa. As boas notícias de Jesus são superior às más notícias. As boas notícias de Jesus sempre serão superior às más notícias. Tem más notícias? A de Jesus é superior. A Bíblia declara assim, onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Certo? Então não tem más notícias. No reino de Deus só existem boas notícias lá. E as boas notícias são muito superior a tudo de mal que possa estar acontecendo nesse planeta. Todo mal que venha querer se levantar, toda adversidade que venha querer se levantar, nada acontece sem a permissão de Deus. Nada. Deus está no controle de todas as coisas. Então está na hora de a gente confiar nesse Deus que disse para Jairo, não tenha medo. Você me pediu para eu mudar essa tua história, então deixa eu mudar. É uma má notícia? Eu vou mudar. Quantas más notícias Jesus já transformou na minha vida? Quantas más notícias? Jesus falou, calma filho, eu estou no controle, estou no barco, sou teu salvador. O nome dele é Jesus, ele é salvador. Amém. Então sempre clame por ele. Sempre peça, já foi pedir a Jesus. Peça a Jesus. Peça a Jesus, ele vai transformar. Ele vai pegar qualquer má notícia e vai transformar em boas notícias. A palavra do Senhor diz assim lá em Jeremias 29:11.
Eu é que sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, né? Pensamentos de paz e de prosperidade, não te trazer dano, não te trazer nada mal. Os pensamentos do Senhor a nosso respeito, as boas notícias, a intenção, os planos de Deus, essa coisa boa. Ele não coloca uma desgraça, Ele escreve a nossa história. Ele não coloca, eu vou colocar essa doença, vou colocar um pouco de dificuldade, vou colocar uma tribulação, vou fazer ele nada. Jesus, Ele é bom e o seu amor dura paz. Ele faz tudo para o nosso bem, Ele transforma, amém? Ele transforma bem. Então toda boa notícia, todo dom perfeito vem do céu, vem do alto. Tudo que é errado, tudo que é mal, não foi de Deus. As doenças não foi Deus que colocou, amém? Mas a boa notícia é que Deus pega a doença, Ele vence a doença através do seu amor, através do seu poder, através do nome de Jesus, amém? E Ele transforma, todo mal Ele transforma em bênção. Aquilo que parece estar morto para Jesus está apenas dormindo. Eu quero concluir com isso, que você preste atenção nisso. Aquilo que parece estar morto para as nossas vidas está apenas dormindo. Talvez você parou de sonhar, talvez você parou de fé, a sua fé parece uma fé morta agora, né? As suas atitudes parecem uma fé morta, seus sonhos parecem que morreram. Jesus manda te dizer que está apenas dormindo. Está na hora de acordar. Está na hora de acordar esse sono. Está na hora de acordar e viver o propósito, viver o chamado. Lázaro estava para Jesus, estava dormindo. Os outros estavam já enterrados, morto e fedido. Mas Jesus falou: vem para fora. Jesus está falando hoje para a sua igreja: vem para fora, igreja. Sai dali desse lugar de escuridão, de trevas, né? O que parece que está morto, para Jesus não está morto, está apenas descansando, dormindo. Mas Ele manda nos acordar, Ele está nos acordando, amém? Vamos tirar para fora aquilo que parece estar morto. Jesus tem poder para entrar lá. Jesus entrou na casa de Jairo, disse Talita cumi, que significa menina, levante e ande. E a menina levantou. A menina despertou daquele sono que para Jesus era sono e para os pais era uma péssima notícia. A péssima notícia, a má notícia foi vencida pela boa notícia, amém? E sempre será. A boa notícia é que Jesus sempre vai vencer. A boa notícia é que a fé sempre vai vencer. A boa notícia é que sempre que você clamar Jesus, você permanecer em Jesus, Ele vai transformar toda a má notícia em boa notícia. As pessoas vão falar: eu fiquei sabendo disso, daquilo, vai falar: não, besta, foi assim, assim, assim. Mas você não conhece a segunda parte. A segunda parte é que quando Jesus entrou, Ele transformou. Imagina as pessoas que falam: Jairo, sinto muito, Jairo, fiquei sabendo, Jairo, me falaram, essa menina morreu. Aí Jairo falou: não, ela morreu, os meus olhos morreram, para Jesus ela estava só dormindo. Mas quando eu chamei Jesus, Jesus entrou lá, botou o pessoal que falou que estava morto, que deram risada de Jesus. Os religiosos dão risada. As pessoas que estavam ali não podiam fazer nada. Eram as pessoas que estão continuando espalhando as más notícias. São as pessoas que não viram boas notícias. Isso é interessante. Porque eu disse que quando Jesus se dirigiu para a casa de Jairo, sabe o que ele fez? Ele fez duas coisas muito importantes, né? Foi agora que o Espírito Santo está mostrando isso. Duas coisas muito importantes. A primeira é que uma grande multidão estava lá com Jairo, na casa. Jesus olhou, Jesus conhece os corações, falou: vai só Jairo, vai Pedro, João e Tiago. E a gente, não, vocês vão dar um rolê, vão conversar ali, comigo vocês não vão. Porque eu preciso de pessoas de fé, eu preciso de pessoas de coragem, eu preciso de pessoas que creiam no sobrenatural. Vocês querem ficar de má notícia? Eu estou indo levar uma boa notícia. Amém? É uma escolha, é uma escolha. A gente tem um controle remoto na nossa mão. Você pode escolher se você quer ver algo que vai te edificar ou algo que vai te encher de má notícia. É um controle. Jesus falou: olha, vocês não vão comigo. Quando chegou na casa, o que acontece? Jesus fez a mesma coisa. O pessoal que deu risada, Jesus falou: não, peraí, vocês estão dando risada? Fica olhando, vou fazer um milagre. Não. Jesus mandou todo mundo embora. Jesus falou: Jairo, a casa é sua, Jairo, mas me dá uma permissão. Eu vou acordar a menina, mas eu não quero esse pessoal que está zombando
esse pessoal que está só transmitindo uma notícia aqui no meio. Manda embora, dá o dinheiro que vocês têm que pagar para eles, que é cantora, era músico, que cantava na hora, chorava. Tchau, tchau, gente, tchau. Ah, Jesus vai chorar lá? É, vou chorar sim. Quando Jesus tirou todo mundo da casa, Jesus chega ali em particular, estava o pai, a mãe e os 3 discípulos. Glória a Deus. Jesus fala, Talita com menina, levante antes. A menina levantou, a menina sentou na cama e Jesus falou, agora dê algo para essa menina comer. Olha o cuidado de Jesus, né? Agora vamos comemorar as boas notícias. Amém? Há boas notícias e essas boas notícias vão viver cada vez as pessoas crê mais. E quanto mais você crê que há boas notícias de Deus para a sua vida, amém? Há boas notícias de Deus para a sua casa. Mas por quê? Porque você crê em Jesus. Porque você é de Jesus. Porque você acredita no que está escrito na Bíblia. Passará o céu, passará a terra. Porém o que está escrito na palavra de Deus não passará. Aleluia. As boas notícias, do começo ao fim, as boas notícias. Quando Jó estava passando toda aquela luta, toda aquela adversidade, ele falou, eu sei do seguinte, meu Redentor vive. Amém. Eu sei que ele está vindo para me trazer uma boa notícia. Eu sei que o inimigo não vai vencer nada, o inimigo nunca vai vencer. As más notícias serão consideradas fake news. Fake news. O que o inimigo tinha contra as nossas vidas não vai prosperar. Porque a Bíblia fala, nenhuma arma forjada contra as nossas vidas há de prosperar. Glória a Deus. Somos mais que vencedores, irmãos, por meio de Jesus Cristo. A boa notícia é essa, que nós já somos mais que vencedores. A boa notícia é essa, que Deus já nos coroou de vitória. Amém? Então somos mais que vencedores. Vamos ficar firmes na palavra de Deus. Vamos andar debaixo de boas notícias e vamos levar essas boas notícias a muitas outras pessoas que estão precisando, amém? As pessoas precisam saber o quanto elas são amadas por Jesus. Amém. As pessoas precisam saber o quanto Jesus era poderoso. Jairo só foi até Jesus porque ele ouviu boas notícias. Ele ouviu Jesus curou aquele, Jesus curou aquele, Jesus não faz acepção de pessoa. Ele foi até Jesus porque ele ouviu que Jesus era o mesmo ontem, hoje e sempre será. Então você que está ouvindo, no nome de Jesus, que Jesus é bom, faça a prova dele. A Bíblia fala, provai e veja que o Senhor é bom. Amém? Amém. Vamos orar no nome do Senhor Jesus, vamos ficar de pé, vamos orar. Você na sua casa também. Se você nunca entregou a sua vida para Jesus, esse é o momento. A boa notícia é que Ele quer te salvar, que Ele quer escrever teu nome no livro da vida. E a boa notícia é que o reino de Deus vai habitar dentro do seu coração. Amém? Então pela fé, declara assim, Senhor Jesus, eu te confesso como o único Senhor e Salvador da minha vida. Perdoa todos os meus pecados e escreve o meu nome no livro da vida. Amém. Glória a Deus. Creia nisso, que você fez a oração, e a boa notícia é que você é salvo. A boa notícia é que Jesus revelou o seu amor para você e te salva. Amém? E vamos orar, igreja, em nome de Jesus. Vamos profetizar boas notícias. Boas notícias, amém? As coisas vão mudar. Vamos profetizar que as más notícias, o que o inimigo tinha, o inimigo vive de má notícia. Os jornais vivem de má notícia. Verdade. Né? Eles gostam de anunciar más notícias, que as pessoas ficam apavoradas e as pessoas ficam dando audiência. Mas vamos profetizar que as pessoas terão que começar a falar de boas notícias. Amém. Boas notícias. A boa notícia é que Deus vai transformar. Vai transformar essa má notícia em boa notícia, amém? Senhor, nós oramos, nós clamamos, Pai. Em nome do Senhor Jesus, onde existia má notícia, Senhor, de fome, Senhor, de tribulação, Senhor, de angústia, Senhor, vai transformando em boas notícias para a vida dos seus servos, dos teus filhos, corações que estão assustados, que estão apavorados de tantas más notícias. Venham, Pai, confiar na Tua palavra, Pai, que um dia o Senhor virá e vai nos arrebatar, Senhor. Estaremos contigo, te veremos face a face, e esse dia está próximo, Pai. Oh, Pai, nada é mais importante saber, Senhor, que o nosso nome já se encontra no livro da vida, Pai. Sabemos que em Ti somos mais que vencedores. Que essa palavra venha se espalhar, Senhor. Que essa palavra venha alcançar cada coração, Pai.
Boas notícias para você na sua casa. Boa notícia da paz de Deus para a sua saúde. Boa notícia de Deus para a sua vida espiritual. Haja um avivamento em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Que o Senhor te abençoe. Que o Senhor te guarde. Que o Senhor te prospere, que o Senhor te dê ânimo, que o Senhor te dê força, que o Senhor te faça entender essa mensagem, que Ele te chama para você receber boas notícias da parte de Jesus para você, aquele que te dá boas notícias e te prova o quanto Ele te ama, amém? Vamos aplaudir o Senhor Jesus?